aquilo que é bom. Cabe ao obreiro primeiro aprender para depois poder ensinar. Paulo está no texto acima orientando ao jovem obreiro a se dedicar em aprender para não cair na condenação do pecado. Quem não quer sentar para aprender não pode levantar para ensinar. Não tem como, é impossível. Vocês pensam, às vezes pega um palestrante, eu saio, você vai lá na igreja lá, dia de terça-feira, eu estou sentado lá. O professor está dando aula, que a nossa escola é às terças-feiras, porque domingo é culto de manhã e de noite. Aí você escolhe qual dos dois cultos, se é itinerante, nem sempre tem como, porque o sistema é um pouco diferente. Uma igreja maior permite que quem é itinerante, às vezes o domingo, às vezes pode não estar presente, mas está em outra igreja presente. Mas a nossa escola é terça, estou lá sentadinho lá aprendendo. Sempre foi assim. Em Lucas era assim. Tem o meu testemunho lá, eles podem ir lá perguntar. O pastor Luiz Aleixo Paulo, o pastor Luna sentava aí para aprender, sentava. Tem esse negócio, não, hoje é dia de eu dar aula, eu estou aqui, não tenho dar aula, não venho. Não, nenhuma. Então, cabe primeiro o obreiro aprender para depois poder ensinar. Paulo está no texto acima orientando o jovem obreiro a se dedicar em aprender para não cair na condenação do pecado. Nós cristãos precisamos entender que exige grande esforço e dedicação nossa conseguir tempo para o nosso dia, para passar com Deus em oração, jejum, leitura da palavra. Não podemos pensar que será fácil, porque não será. Eu já falei no canal e vou falar aqui, não é todo dia que eu quero orar, não é todo dia que eu quero ler Bíblia. Ai pastor, que coisa horrível. Irmãos, em nome de Jesus, eu sou ser humano, mas eu preciso orar, eu preciso ler a palavra. Mas dizer que é todo dia que eu estou cheio de vontade, como aparece aí essas coisas fictícias na internet, aparecem esses videozinhos de 1 minutinho, porque você tem que orar, você tem que buscar, como se ele fosse o Superman. Só engana quem não conhece a realidade, que eu conheço a realidade. Homens como Elias, chega, já basta. Sabe o que Jeremias disse para Deus? Tu me iludiste. Você já pensou alguém dizer isso para Deus? Jeremias disse para Deus: tu me iludiste. Ou seja, tu me fizeste acreditar no que não era real. É isso que Jeremias está interpretando. Era o que era verdade? Não, não era isso. Mas Jeremias disse isso para Deus: tu me iludiste. Aí ele falou: não vou falar mais da tua palavra, mas quando eu pensei isso, ardeu nos meus ossos como fogo. Isso é o chamado. Quem tem chamado não consegue fugir. Você pode até tentar. Agora, quem entra por conta própria, sai que é uma beleza. Mas quem tem chamado, não consegue. Aquilo incomoda, aquilo arde, aquilo queima na sua vida. É uma coisa assim, bem séria. Não podemos pensar que será fácil, porque não será. Além da natureza pecaminosa que lutará dentro de nós contra buscarmos a Deus, nosso adversário criará distrações para não alcançarmos nossos objetivos. Quanto tempo de tela eu estou gastando no telefone e você está gastando? Nosso telefone marca quanto tempo de tela. Aí você ficaria surpreso. A gente no telefone, vendo coisa, nós estamos vivendo de entretenimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sou contra. Você tenha lá, tire o seu tempo, veja uns videozinhos rápidos, mas você não tem como se alimentar disso não. Precisam de mensagens que tem início, meio e fim. Videozinho de 1 minuto não tem como trazer um ensinamento consistente não, é impossível. Vocês estão vendo? Eu falei aqui 2h30. Talvez você diga assim: pastor, nem prestei atenção, mas foram 2h30. Começou 2h30, até as 5, 2h30. Ou será que eu fugi da escola? Aí quer aprender com um videozinho de 1 minuto. Aí não vai, não vai, não tem como. Em minha pequena experiência, tenho aprendido, estou falando de mim, tá? Que dificilmente conseguirei passar um tempo com Deus se não fizer assim que eu acordar pela manhã. Eu funciono assim. Se eu não dobrar meu joelho logo que eu acordar e orar ao Senhor, pode ter certeza que não tem mais oração naquele dia. Pelo menos esse tipo de oração vai ser difícil. Porque depois que começar, filho, não vai mais. Então, eu, na minha experiência, por isso, após me levantar, cuidar da higiene pessoal, tenho feito minha oração e a leitura da palavra. Eu até porque estou envolvido com a palavra
escola dominical, né? E no caso de ter compromisso pela manhã, acordo mais cedo sempre que possível para fazer meu devocional. Isso precisa ser um hábito e exige uma luta em oração para conseguirmos realizar nosso devocional. É claro que hoje eu tenho feito algumas adaptações, porque esse trabalho é um trabalho que já tem um tempinho. Mas nós temos que ter o nosso devocional com Deus. Se você não tiver seu momento devocional, vai ficar difícil. Não vai. O obreiro precisa de uma vida com Deus. Isso remete para a devoção. Mas o que seria a devoção? É uma entrega total de coração. É uma entrega total de coração à vontade de Deus. Talvez você possa não se achar muito espiritual, mas se você colocou no seu coração: Senhor, eu quero me entregar totalmente a Ti, me ajuda, me ensina como fazer isso, aos poucos vai acontecer. Pode ter certeza, vai acontecer. Não vai acontecer do dia para a noite. Uma coisa que eu quero dizer para você é que uma vida devocional, ela não é baseada nos seus sentimentos. Envolve, mas não baseia. Quer ver? Vai ter dia que você vai dobrar o joelho e não vai sentir nada, mas creia que Deus recebeu a sua oração. Vai ter dia que você vai vir no culto e não vai sentir nada, mas creia que Deus está recebendo o seu culto. Mas nós pentecostais temos isso, né? Não teve arrepio, não tremi, não pulei, Deus não se manifestou. Quem foi que disse isso? Aonde que tem isso na Bíblia? Qual é a base bíblica para isso? Deus fala no silêncio também ao nosso coração. Ele fala. Devoção é a disposição para Deus, parar para Deus, gastar tempo com Deus. Disposição fala de renúncia, abrir mão de alguma coisa. E isso fala de prioridade. O que é prioridade? É tudo aquilo que você não abre mão. Se você não passa tempo com Deus orando, lendo a Bíblia, isso não é prioridade. Então eu estou dizendo para Deus, tu não é prioridade na minha vida. É triste, mas é verdade, é isso que eu estou dizendo para Deus. Parar significa dar atenção. Atenção não é igual às vezes o marido diz para a esposa. Tem uma parte aqui que vai falar disso, família. Está lá assistindo TV, a esposa vem falar com ele. A esposa quer falar com ele na hora que ele está assistindo futebol. Mas tudo bem, homens geralmente gostam. Eu não ligo para futebol, mas tem gente que gosta. Aí está lá assistindo, pode falar. E ela: não, mas eu quero que você me dê atenção. Aí a briga, ela quer desligar a TV, ela quer entrar na frente dele, mas dar atenção é parar tudo. Mas o marido quer falar com a esposa, ela não para de rolar a tela. Não estou ouvindo, eu ouço com o ouvido. Fala isso para mim não, por favor. Você ouve com o ouvido? Não sabia disso não? Só com o ouvido? Não. Você tem que parar tudo, atenção. Eu não estou falando de ouvir, eu estou falando de estar atento. É diferente. Atenção. Gastar tempo. Você não tem como. Eu não sei como que pode. Você já viu? Tem crente que é assim. O telefone está dele lá. Meu telefone geralmente fica até sem som. Porque assim, não tem. Aí está lá. Daqui a pouco ele está orando. Mas não sei o que. Irmão, isso não é oração. Isso não é leitura, estudo. Tira o telefone de perto, bota no silencioso, vira de cabeça para baixo. Sei lá o que você faz, para você não ver que ele está coisando, ele está tocando naquela hora, está trazendo mensagem. Parece que a gente já está viciado com o barulhinho da mensagem, a notificação. Chegou mensagem. Maria, irmã de Lázaro, é um bom exemplo de devoção. Ela se dispôs a dar atenção e seu tempo a Jesus. O mestre julgou a atitude e deu seu veredito. Ela escolheu a melhor parte, mas eu quero defender Marta aqui hoje. Isso é do contra, né, pastor? Não, eu quero defender. Jesus não estava condenando Marta, Jesus estava mostrando para ela a ordem de prioridade. Naquele momento, era a hora de sentar e aprender. Mas tem a hora de servir. Deus quer Martas e Marias na sua obra. Lembre-se disso, tá bom? Devoção envolve consagração a Deus, abster-se do pecado, 2 Timóteo 2,19. Estar no mundo, mas não comungar com o mundo. Não amise o mundo nem o que o mundo há, tá? Estar na terra, porém com o coração voltado para o céu, Colossenses 3, 1-3.
Ser humano, entretanto, assimilar a mente de Cristo. Isaías 26:3. Aqui tem uma outra coisa que eu posso dizer para vocês. Todos nós somos cidadãos do céu. Um cidadão de uma nação é porque nós não temos ideia de reino. Nós não nascemos numa monarquia, então nós não temos ideia de reino. Quem nasce num país de monarquia, como a Inglaterra, por exemplo, ele sabe o que é a ideia de reino. Então funciona da seguinte maneira: todos que pertencem àquele país fazem parte daquele reino. Então a ideia é a seguinte: se você é brasileiro e vai para o Japão, você deixa de ser brasileiro? Para a Austrália, deixa de ser? Estados Unidos, Rússia, China, qualquer outro país, então você não deixa de ser cristão e cidadão do reino de Deus aonde você estiver. Você esteja na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, no lazer, você é cristão. Como é que a gente deixa de se comportar como cristão só porque não está no templo? Mas isso é porque nós não temos ideia de reino. Se nós tivéssemos, eu já ouvi pastor dizer, eu estou no meu momento secular. Se Jesus vier no momento secular dele, ele vai para o inferno. Primeiro que eu não encontro base bíblica para dizer que eu tenho vida secular. Eu vou explicar para você por quê. Eu até aceito que você diga que tem vida secular, mas entender que a secular está dentro do reino. E acabou, pronto, só para você entender. Se você entender isso, para mim tá bom. Por quê? Porque qualquer coisa que você faça que você chama de secular envolve o reino, porque você pertence ao reino. E quando você entende um princípio de reino, é uma coisa interessante que, por exemplo, não tem nada a ver com o que está aqui, mas eu vou entrar nesse assunto. Você é cristão, você tem pessoas na sua casa que não são, pessoas na sua família que não são cristãos. Aí alguém vai na sua casa para um aniversário. Agora eu vou tocar num assunto sério, mas tudo bem. Aí vai na tua casa para o aniversário, só que ele não é crente. Aí ele quer levar a cervejinha dele para tomar na sua casa. Na sua casa, você é a autoridade que representa o reino naquela área. Como é que você vai abrir a porta da sua casa para uma pessoa, mesmo que seja da sua família, desobedecer as ordens do reino dentro da sua casa? Me diz? Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser quem for. Aqui dentro eu tenho autoridade e aqui é uma representação do reino. Por isso que eu digo, se você entende princípio de reino, acabou o problema. Aí ele vai dizer, já disseram para mim, mas se eu te convidar para ir na minha casa e eu estiver usando lá, você não vai deixar de ir por causa disso. Não, porque lá você é autoridade, eu não sou responsável pela sua casa, eu sou responsável pela minha. Acabou. Mas se você vai, você compactua. Não, senhor, é socialização. Eu sou um cristão, eu vou ficar o tempo que der para ficar. Se começar o negócio ficar muito sério, porque bota às vezes umas músicas muito malucas, eu estou indo embora, mas eu fiz a minha parte. Mas na minha casa eu represento o reino, eu sou autoridade ali, e Deus vai cobrar é de mim. Agora na casa dele, Deus vai cobrar é dele, não é de mim. Acabou. Você resolve logo o problema, cai logo o problema, porque as pessoas às vezes querem pegar a gente. Mas acontece que eu não sou cristão. Por que eu tenho que obedecer às ordens do reino se eu não sou cristão? Porque você está na minha casa. Na minha casa, quem manda é o rei, Jesus. Jesus é que manda aqui. E aqui não entra isso, porque aqui ele não quer isso. Eu só sou servo, eu só estou obedecendo a ele. Bota na conta de Jesus. Quando você bota na conta de Jesus, as pessoas ficam tranquilinhas, porque você bota na conta de Jesus. Agora não bote na conta de Jesus o que não é da conta dele, que aí também fica difícil. Resolve logo o problema. Fica rápido. Louvado seja Deus. 4. Devoção envolve comunicar-se com Deus pela oração. A oração é o meio mais íntimo de relacionamento entre nós e o Senhor. É a forma que Ele deixou para engrandecê-lo e expressar a nossa necessidade e a dos outros a Ele. O obreiro deve apresentar-se a Deus em oração. Se o obreiro não tiver uma vida de oração, não saberá como se conduzir na obra que está realizando, porque a gente tem que pedir direção a Deus, irmãos. A leitura e a prática da palavra unida a uma vida de oração e jejuns nos proporciona a comunhão com Deus. O salmista dava tanta importância para uma vida de oração que pela manhã clamava ao Senhor. Olha o que diz o Salmo 5,3: pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei.
Quando ele fala de manhã, ele está falando da manhã mesmo. Na atualidade, nosso dia a dia está tão cheio de afazeres que muitas vezes abrimos mão do nosso devocional com Deus, acabamos por acreditar que a única área da nossa vida que pode ficar para depois é o tempo que devemos passar a sós com Deus. Então Deus passa a não ser prioridade. Assim como o corpo precisa de alimento para funcionar adequadamente, nossa alma também precisa ser alimentada diariamente. Então agora eu vou perguntar para vocês e vocês vão me responder. Eu vou dizer orar e aí vocês vão completar a frase. Orar é. Orar é. Orar é. Orar é. Então isso é orar. Você pode depois meditar melhor. A oração precisa conter. Primeiro, o que a oração precisa conter segundo está escrito aí? O que? Então vou explicar o que é isso. Aqui nos dedicamos para adorar a Deus por quem Ele é e através de seus atributos. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és onisciente, Tu és onipotente, Tu és soberano, Tu és santo, Tu és justo. E para louvá-lo pelo que Ele faz de forma geral. Senhor, eu te agradeço pelo dia, eu te agradeço pela alimentação, eu te agradeço pela família, eu te agradeço pelos livramentos, coisas assim de forma geral, certo? É isso, tá? Isso aí é louvar a Deus, tá? Significa inicialmente servir em espírito e em verdade. Precisamos entender que louvor e adoração estão relacionados com nossa conduta. Então nada adiantará adorarmos e louvarmos ao Senhor com palavras se o nosso coração não for obediente a Ele. Deus procura verdadeiros adoradores. Foi por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a conduta de Caim não condizia com o culto que ele estava oferecendo. E nós às vezes fazemos muito isso. O obreiro, ele precisa aprender que ele não pode fazer isso. Qualquer cristão não pode, mas nós estamos aqui num treinamento para obreiro. Durante o dia foi tudo largado. Aí, na hora de entrar, parece que a gente veste a roupa de crente. Agora eu sou crente. O seu culto começa quando você acorda. Essa é uma verdade. Depois, o que precisa conter na oração? Confissão, arrependimento, contrição. Aqui temos profunda tristeza, pois reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos. Metanoia, mudança de mente, de ideias, de comportamento. Em consequência do quebrantamento pela palavra de Deus. Se você estuda a palavra te confronta. Eu não sou muito de ficar brincando, mas com a minha esposa às vezes eu gosto de brincar com ela. E às vezes acaba a gente, como homem, às vezes a gente tem uma brincadeira boba. Eu falo porque é verdade, né? Às vezes a gente tem uma brincadeira boba, né? E aí ela se queixou de algo. Falei, será? Aí peguei Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da palavra. E pá, toma. Aí tu brinca com a esposa, dá um adjetivo para ela, que para você é uma brincadeira, mas para ela tá chateando ela. Aí o Senhor foi lá e falou assim, bonito, né? Aí a palavra me confrontou. Eu ensino. Quando ela chegou, sentei ela e pedi perdão. E disse para ela, não vou brincar mais. Acabou. Jesus me ajuda, me dá força, me dá graça, me dá ânimo. Por quê? Porque nós precisamos se arrepender. Senão a gente não vive bem. Não tem como. Então é preciso haver mudança de comportamento. Essa tristeza é infundida pelo Espírito Santo em nosso coração, que nos leva a reatar a comunhão com o Senhor. O Salmo 51, no qual Davi confessa seus pecados, é o texto que aponta a confissão, arrependimento e contrição. Contrição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu pastor Diego chegou, dá lá para ele os presentes lá, leva lá para ele. É um presente para ele. Página 46, meu pastor. Vamos lá. 3. Ações de graça. Aqui agradecemos a Deus pelas bênçãos. E é aqui que você fala com Deus sobre as coisas pessoais.
Bênçãos que Deus te deu pessoalmente. Tem coisa que Deus te deu para você que não deu para outros. A gente agradece pelo sol, pela chuva, mas aí aqui é aquilo que Deus tem feito pela sua vida. Por quê? Se você não cultivar o hábito de agradecer a Deus pelo que Ele faz, nós vamos nos tornar pessoas ingratas. Deus tem feito muitas coisas por nós e por isso estamos alegres. Intercessão é aprender a pedir pelos outros. O que é intercessão? É uma súplica em favor de outras pessoas. A intercessão pressupõe sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e tomar como se fossem nossas dores alheias. É dizer a Deus que nós importamos com o sofrimento do próximo. O apóstolo Paulo nos mostra que a oração intercessora está baseada no amor que temos um pelos outros. Como é que eu vou orar pelos outros se eu não amo? Se eu não ligo, se eu não estou nem aí? Como é que eu vou orar pelos meus irmãos aqui, os obreiros que trabalham comigo, se eu não estou nem aí? Um coração cheio do amor de Deus transborda compaixão pelas situações difíceis que as pessoas atravessam. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, a dificuldade deles toma o nosso coração. Assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas, aquele que tudo pode. Lembra que eu falei aqui sobre a questão da paternidade na hora que eu falei sobre a obediência da liderança? Aí às vezes tem filhos, né, que hoje são adultos, são jovens, mas que já tem um tamanho, já tem uma idade, e às vezes não sabe lidar com isso. Eu vou perdoar meu pai, eu vou perdoar minha mãe, que situação. Não consegue? Começa a orar por eles. Tem gente que você não consegue nem falar o nome. Toma ele, toma ela. Continua orando. No outro dia, de novo, toma ele, toma ela. Quando vê que não, toma minha mãe, toma meu pai, toma meu irmão, toma aquela pessoa que fez aquilo. Vai orando, vai orando. Deus vai limpando o teu coração, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, até que você vai se dar conta que você liberou o perdão. É assim que funciona. Pastor, mas e quando a gente está com um problema desse, o pai já foi embora, a mãe já foi embora, eu não vou orar mais porque já partiu, é claro. Então você vai começar a orar e pedir ao Senhor para que o Senhor possa te dar condição para você liberar o perdão no seu coração. Você não pode pedir o perdão, mas você pode liberar o perdão no seu coração. É importante você fazer isso, certo? E quinto, petição. Você já viu que a última parte de pedir é lá no final, olha lá. Apresentar nossas necessidades diante de Deus, espirituais, financeiras, físicas, conjugais, entre outras. Aí você vai me perguntar, que eu sei que você poderia me perguntar, pastor, então a oração tem que seguir esses ponto a ponto aí nessa ordem? Não necessariamente. Tem hora que a gente vai fazer só uma petição. Senhor, eu preciso disso. Agora, na vida devocional, você tem que ter adoração e louvor, confissão, arrependimento, contrição, ações de graça, intercessão e petição. Mas vai ter hora que você pode fazer só uma petição, tem hora que você pode fazer só uma intercessão. Pode ser. Atitudes erradas em relação à oração. Vamos lá, número 1. Qual é a primeira atitude que está aí em negrito? Orações repletas de ordem. O Espírito Santo me pegou. Muitas orações estão repletas de ordens ao invés de súplicas ou pedidos. Precisamos lembrar que mesmo Deus sendo nosso Pai, devemos nos dirigir a Ele com muito temor. Se observarmos as orações feitas na Bíblia, não existem palavras de ordens para Deus. Podemos ver isso nos exemplos das orações do salmista, de Neemias, do rei Josafá e de muitas outras pessoas. Geralmente as nossas orações são assim, nós já falamos para Deus o que Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer. Senhor, vai lá, faz isso, entra lá, e assim, e assado, e Deus está olhando e falando, e agora eu estou a seu serviço. Você só tem que apresentar a causa. Apresente só a causa, mais nada. Senhor, minha mãe precisa de libertação. Tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Dá oportunidade para que ela possa ter libertação. Isso é oração. Você está apresentando uma causa, é diferente. Só que nós nos perdemos. Então a nossa oração está repleta de ordens. Nós estamos dando ordem a Deus. Eu sei que o Espírito Santo converte isso, porque nós não sabemos como orar. Mas não saber como orar não dá direito a eu dar ordem a Deus, achando que estou dando ordem a Deus. 2, o que está escrito aí? Não serve para mudar a vontade de Deus. Eu não consigo mudar a vontade de Deus com a minha oração.
Aí eu fiquei me perguntando sobre isso. Aí quando você vai estudar a natureza de Deus, você vai descobrir que Deus, nos seus atributos, Ele é onisciente. E o que é um ser onisciente? Ele sabe de todas as coisas. Mas dentro da onisciência ainda tem mais uma coisa chamada presciência. O que é presciência? Ele sabe antecipadamente. E aí a questão é, como é que eu consigo mudar a vontade de um ser que já sabe o que vai acontecer lá na frente? Por mais que eu queira afirmar que eu posso mudar a vontade de Deus, sabendo Ele do que vai acontecer na frente, é impossível. Porque Ele sabe como tudo termina. Ah, pastor, mas acontece que saber como termina não é determinar. Sim, concordo com você, mas Ele já sabe como termina. Então eu não tenho como mudar a vontade de alguém que já sabe o que vai, como vai terminar. Ele já sabe. Olha o que diz aqui: a oração não muda a vontade de Deus, mas nos alinha a aceitar a vontade dele. Olha o que diz Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Deuteronômio 3, 23 a 26, Moisés, Jesus no Getsemane. Lembra de Jesus no Getsemane? Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. João 6,38, Isaías 38, do 1 ao 5, que é o rei Ezequias. É aqui que às vezes a gente pega para dizer que não, eu posso mudar a vontade de Deus através da oração. Um texto só da Bíblia para formular essa doutrina? Não pode, precisa de mais textos. No Novo Testamento também. Mas o que eu entendo aqui, talvez lendo esse texto com a história do rei Ezequias, podemos pensar que a oração dele mudou a vontade de Deus. Porém, levando em consideração a onisciência de Deus, ele sabe de tudo, e a presciência, ele conhece o futuro. A mensagem que ele mandou Isaías entregar para o rei Ezequias tinha o objetivo de provocar no rei humilhação e dependência de Deus. E apesar de Deus não ter dito, se humilhe que eu vou acrescentar mais 15 anos para você, esse fato era a intenção. Tanto era a intenção que aconteceu. Louvar a Deus, de vez em quando a página volta aqui, e aí eu acabo me perdendo, desculpa. Louvado seja Deus. Essa é a intenção. Sendo assim, a mensagem provocou a reação do rei na direção da vontade de Deus, e por isso ele recebeu mais 15 anos de vida. Então esse texto não trata de mudarmos a vontade de Deus através da oração, pois é impossível mudar a vontade do Senhor, já que Ele sabe tudo o que vai acontecer. Deus muda de disposição. Quando a Bíblia diz, e Deus se arrependeu, Ele mudou de disposição. É isso. Porque como é que alguém vai se arrepender de uma coisa que ele já sabe que vai acontecer? Só que a palavra arrepender, naquela tradução, ela acaba não ficando muito bem colocada, porque fica parecendo o seguinte: eu fiz isso, mas agora eu estou arrependido, eu não deveria ter feito. Se eu levar por esse lado, eu vou acabar dizendo que Deus está afirmando que ele não deveria ter feito. Como é que ele não deveria fazer uma coisa que ele já sabia que ia acontecer? Então isso é impossível, certo? É impossível. O efeito de orações coletivas. Aqui estou falando do poder da oração se manifestando através de orações coletivas da igreja. Atos 12:5, sobre Pedro. Efésios 6:18. Quando oramos coletivamente por causas específicas em relação aos membros da igreja, cumprimos o propósito de Deus sobre a unidade da igreja, pois somos um. Porém, só conseguiremos cultivar a unidade da igreja através de nos amarmos como Cristo fez conosco. Por exemplo, a igreja às vezes enfrenta problemas que algumas pessoas que querem ser membros da igreja, precisam resolver umas coisinhas, umas pendências, e a pessoa que está com ela não quer resolver, mas ela quer, e ela tem filho, tem tudo, mas tem que resolver essa pendência. O que a igreja local pode fazer? Passar a estar numa causa de oração específica por essas pessoas. Aí ela não ora mais sozinha, a igreja está orando com ela. Sabe o que acontece? Deus responde mais rápido. Mas aí o senhor está dizendo que nós vamos apressar a resposta de Deus? Não, eu não estou dizendo que nós vamos apressar, mas eu estou dizendo que nós estamos nos colocando dentro do propósito que Deus estabeleceu, e por isso Ele responde mais rápido, na nossa forma de ver. Porque nós estamos mostrando, eu me preocupo com ela, como eles se preocuparam com Pedro. Eles oraram e Deus solta Pedro. Era a vontade de Deus soltar Pedro? Sim, mas a igreja fez a parte dela. Isso aqui é importante dizer, porque senão nós vamos ficar lutando lutas sozinhas, a qual a igreja está interessada naquilo. É preciso que a igreja se interesse por aquilo.
Por que devemos orar? Devemos orar porque Jesus recomenda que oremos, pois se não fizermos, fatalmente cairemos em tentação. Como devemos orar? Aí nós temos aqui uma lista. Como devemos orar? Vamos lá, me ajuda aí. Primeiro, como? Segundo, terceiro, humildemente. Aí nós temos como base a oração do fariseu. O que não devemos fazer? Não sou como os demais homens, nem como esse publicano. Isso não é orar humildemente. Com todo respeito, não imite essas orações que a gente fica ouvindo por aí não. Senhor, se eu tenho crédito no céu, eu já te digo de antemão, não tem. Não tem. O mérito é de Jesus. Fomos justificados pelos méritos de Jesus. Então não tem crédito, acaba com isso. Porque quem tem crédito tem merecimento. E quem tem merecimento não depende de Jesus. Jesus, joga Jesus fora, ele não serve para nada nessa oração. Senhor, se eu tenho crédito no céu, tu sabe, eu tenho sido fiel, eu tenho feito isso. Eu não sei como é que pode algumas pessoas na oração, na consagração, pegar o microfone e fazer esse tipo de oração. Ah, se eu sou pastor da igreja, eu fico doido, irmãos. Eu arranco o cabelo da cabeça e fala para mim, não tem mais, porque eu fico doido. Ou então, tem gente que está falando de oração, então eu posso falar: Senhor, tu tem visto como meu marido tem me tratado. Está contando para a igreja a vida pessoal dela ou a vida pessoal dos outros irmãos. Tu sabe que eu fui na casa de fulana de tal, o que está acontecendo lá? Não faz isso não. Oração não é para contar a vida de ninguém, é para falar com Jesus. Nem a sua, nem a de ninguém. Essas orações é para fazer lá em particular. Aqui é uma oração pública, diante da igreja, é diferente. Quando devemos orar? A Bíblia não estabelece um horário específico para orar. Pelo contrário, ela nos apresenta vários exemplos de momento em que podemos orar. Podemos orar, vamos lá. Primeiro, depois, outro. Então não tem um momento específico, você pode orar em qualquer momento desse. Onde devemos orar? A Bíblia não designa um lugar único e obrigatório onde devemos formular nossas petições. Por isso podemos orar no nosso orar em todo lugar. Outra coisa, a Bíblia não recomenda tempo de oração. Manda orar sem cessar. Mas não diz para você assim: você tem que orar, só recebo se for 1 hora de oração. É claro que tem igreja, tem consagração, 1 hora de oração, glória a Deus, não tem nenhum problema. Mas eu quero dizer que se a pessoa não orou 1 hora, não quer dizer que Deus não recebe, irmãos, em nome de Jesus, né? Porque senão fica difícil, né? Não posso falar isso, mas devemos orar, tá? Não foge não. Por quem devemos orar? Oração é o recurso que Deus tem colocado à nossa disposição, para que através dela possamos pedir a sua bênção em favor de homens. Por isso a Bíblia nos ensina a orar. Vamos lá, por quem nós devemos orar? Depois, pode continuar aí na sequência, vamos lá. Tem gente que gosta muito de orar pelo pastor e ele precisa muito, mas tem outras pessoas que também precisam, irmãos. A nossa vitória em público depende do tempo que gastamos a sós com Deus no nosso lugar de oração. Nunca devemos nos esquecer que diante de Deus pouco podemos fazer sem oração. Jesus é o nosso modelo de vida em oração. Jesus é o nosso grande exemplo de uma vida inteira de oração, pois sendo Ele o Filho de Deus, mesmo sem ter a nossa natureza pecaminosa, passava momentos a sós com Deus em oração. Jesus orou em seu batismo, Jesus orava de madrugada, Jesus se retirava para lugares desertos para orar, Jesus orou a noite toda para escolher seus discípulos, Jesus orou intensamente no Getsemane antes de ser preso, Jesus orou até a cruz, no auge da sua dor. Se Jesus orava, e a vontade do Pai é que sejamos parecidos com Ele, nós como cristãos devemos ter uma vida de oração. Permitir que Deus lhe ensine pelo estudo da palavra. Agora está na palavra. Primeiro falamos de oração, lembre, nós estamos falando de uma vida devocional. A exposição da palavra da luz, Salmo 119, 130.
Paulo exortou a Timóteo: persiste em ler e meditar essas coisas. 1 Timóteo 4, 13 a 16. Os cristãos bereanos nos deixaram bom exemplo. Conferiu os ensinos da palavra. Atos 17, 10 e 11. Hoje você vê muito pregador que vai pregar e diz assim: lê o texto, assim que ele acaba de ler, ele fecha a Bíblia e começa a pregar. Eu fico olhando assim pensando: meu Deus, como é que vai ser agora? Porque a pregação dele está baseada no quê? Eu tenho que saber onde está baseado. Tem que estar baseada no texto que ele leu. Hernandes Dias Lopes diz assim: lê o texto, foge do texto, esqueceu o texto e nunca mais voltou para o texto. Isso não é pregação. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Humilhar-se através de jejum. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, jejum é fome de Deus. É deixar de se alimentar do pão da terra e satisfazer-se com o pão do céu. É uma prática que envolve urgência no que precisamos. Jejum está ligado à nossa humilhação, arrependimento e dependência ao suplicar àquele que tem todo o poder. Reis e profetas jejuaram, os apóstolos se dedicaram à prática do jejum. Até Jesus se submeteu a essa prática imprescindível aos homens. Não teríamos nós necessidade de jejuar? Pastor Luciano Subirá, ele reconhece que ele é colérico. E o pastor Luciano Subirá tem um livro chamado A Cultura do Jejum, que eu já tive o prazer de ler ele todo. Mais ou menos essa grossura assim. Mas a gente lê, né? E aí ele diz nesse livro, primeiro, todo jejum precisa ser primeiro para ter relacionamento com Deus. Todo. O propósito principal do jejum é ter relacionamento com Deus. Ah, mas eu preciso de uma porta aberta. Primeiro ter relacionamento com Deus, Senhor, mas eu também preciso de uma porta aberta. Não tem problema. Mas sempre se humilhando para se achegar mais a Deus. Então buscando relacionamento com Deus. E ele fala que ele é colérico. Aí ele faz jejuns prolongados. Ele já fez jejum de 40 dias, a princípio só com água. Pastor, tem alguém nesses dias que consegue fazer jejum de 40 dias? Ele fez. E continua fazendo. Só que agora ele não vai mais só com água, né? Porque ele aprendeu umas coisinhas que precisava aprender. Senão você desfalece. Mas ele fez. Muito bem. E aí ele ensina o seguinte: jejum de 7 dias. Também normal ele fazia. Ele falou que nos primeiros dias vai fazendo. Então ele está se dedicando a Deus. O que acontece? A carne vai sendo mortificada. Ele botava tudo na conta do temperamento. Sou colérico. Conforme ele começou a fazer jejum, ele ficou chateado com ele mesmo. Por quê? Porque o colérico desapareceu. Ele não sumiu totalmente, porque não some. Mas ele estava lá mortinho da Silva, lá quietinho no canto. Ele ficou bastante aquebrantado. Porque nós precisamos entender uma coisa: Deus não muda temperamento. Deus muda caráter. Temperamento ele controla. Temperamento não pode ser mudado, porque ele vem com você. Não é mudado, mas Deus controla o seu temperamento. Numa definição rápida, tem profissional da área aqui, é complicado, mas tudo bem, a gente vai fazer a definição rápida. Numa definição rápida, o que é personalidade? É a junção de temperamento mais caráter. De uma forma simples. Dá para poder ampliar isso bastante. Mas vamos lá, de uma forma simples. Então Deus controla o temperamento, que é herdado, certa parte dele e outras coisas mais. E o caráter é formado. O caráter ele muda totalmente. Um novo homem, o temperamento ele controla. O jejum trabalha nas duas áreas. Aí a gente começa a jejuar. Quando você tem o hábito de jejuar, você vai perceber uma outra coisa que eu aprendi sobre o jejum. Eu não estou dizendo que você não deva fazer o jejum de um dia, ou seja, meia-noite a meio-dia. Mas eu estou dizendo que o jejum funciona muito como antibiótico. Antibiótico de um dia não funciona. Então, se você jejuar só uma vez, dependendo do que você precisa, aquilo ali é algo que faz um efeito, mas o efeito é muito pequenininho. Então, se você tem o hábito, às vezes, de fazer, tipo, na sequência, 3 jejum, você vai sentir uma diferença na sua reação. Se você faz 3, você faz 4 na sequência, você vai ver. E Deus já me preparou para isso. Uma vez, eu ia passar por uma situação que foi muito difícil na minha vida. Deus me colocou para jejuar 5 dias na sequência. Fui embora. Na verdade, acho que foi 6. Na sequência. Fui embora. Todo dia. Meia-noite a meio-dia. Meia-noite a meio-dia. Meia-noite a meio-dia. Aí depois aconteceu algo. Eu estava aquebrantado de uma forma que eu não tive uma reação que eu deveria ter se eu não estivesse daquele jeito. Deus te prepara. O nosso Deus é o Deus que prepara. Então, leve a sério as disciplinas espirituais como obreiro. Funciona. Funciona
de verdade. O próximo capítulo vai tratar do obreiro cristão e sua família, só que eu vou pular ele agora. E aí você vai dizer assim, por quê? Porque a minha esposa não está aqui hoje por causa da lesão, inclusive eu falei com ela agora há pouco, ela está sentindo muita dor em casa no ombro e na coluna. Mas a gente está aqui para fazer a obra do papai, mas ela está lá guardada, daqui a pouco a gente chega lá. Não tem muito o que fazer, só segunda-feira que a gente tem uma consulta no ortopedista. Então vamos pular aqui para a página... O obreiro cristão e a sociedade, página 64. Parte de família, eu quero falar com ela aqui, se possível for. Aí vocês vão olhando para o rostinho dela para saber se o que eu estou falando bate ou não bate. Eu sei que tem muito palestrante de família que não leva a esposa, mas eu estou sempre com a minha esposa em todos os lugares que eu vou. É muito difícil eu estar sozinho, mas hoje é um caso excepcional. Fala quem falou, quem falou. Duas perguntas. Ah, apareceu alguém com pergunta. Vamos lá. Deus não rejeitará. Sim. Não é a mudar a vontade, é mudar a atitude. A vontade é uma coisa, a atitude é outra. Porque por que falar que nós mudamos a vontade através da oração é uma coisa complicada? Porque nós estamos falando de nós para Deus, então fica parecendo que Deus está à nossa mercê por causa dos nossos merecimentos, sendo que Ele já sabe do futuro. Agora Deus pode mudar de atitude no sentido do cenário que a senhora pensava que seria de um jeito e Ele agora é de outro. Mas isso não quer dizer automaticamente que houve uma mudança de vontade. Houve uma mudança de atitude, mas na verdade Deus já estava sabendo que isso ia acontecer. Só que como nos posicionamos da forma correta, aquilo aconteceu do jeito que nos beneficiou. Deu para entender? Humildemente a gente entende assim. Meia-noite ou meio-dia? Certo. Então vamos lá. É válido. Os judeus jejuavam das 18 horas às 18 horas. Tinha um período de sono. Eles dormiam do mesmo jeito. Sim. Não necessariamente quer dizer que eles teriam que levantar para... Eu estou dizendo que é todo período que tem a ver com jejum. Porque é o momento que a senhora está consagrando a Deus. Mesmo dormindo é uma consagração a Deus. Porque Deus te fez para descansar também. Então não tem nenhum problema. Só que eu acho... Esse é um pensamento meu. Eu acho que o jejum ele fica melhor aplicado para quem faz de meia-noite a meio-dia, quando ele pode estar no trabalho tipo de uma consagração. Só que nem sempre nós, no mundo que vivemos e na cultura nossa, é possível. Porque na hora que a senhora está jejuando, é bom que a senhora tivesse um momento ali de ler a palavra. Às vezes a senhora está no trabalho, não tem outro jeito. Então a senhora vai estar falando com Deus na mente. Mas o tempo de dormir está contando e é um momento de jejum também. Sim. Tá? E não necessariamente tem que ser até meio-dia. Tem pessoas que não, por exemplo, vamos por esse lado, tem gente que acorda às 8 e entrega ao meio-dia. Mas tem o período da noite também que está contando. Mas tem gente que acorda às 6 da manhã. Se ele entregar às 10, ele ficou às mesmas 4 horas acordado que o outro que acordou às 8 e foi até meio-dia. Não, aí não é jejum. Não, aí não é jejum. Não, aí não. Isso não é jejum, tá? Por favor. Não, foi bom falar sobre isso. Eu conheço, no início da caminhada, a gente buscava muito, consagrava muito, estava ali naquele pique. Aí um jovem estava conosco lá, aí ele acordou, era 11h40 mais ou menos da manhã, e gritou de lá: guarda o meu pão que eu já vou entregar o meu jejum. Ele acordou, era 11h40 da manhã e mandou guardar o pão que ele já ia entregar o jejum. Não, isso não é jejum, tá? Não, mas eu estou deixando. Agora, tem pessoas com problema de saúde que às vezes só acorda cedo, mas só aguenta ficar 2 horas de propósito. Por quê? Porque ele tem problema de saúde. É válido? É válido. Faça dentro do seu limite.
Pastor, eu queria estender um pouquinho mais o jejum. Faça isso gradativamente, por favor. Está acostumado a entregar meio-dia? Da próxima vez entrega uma. Da próxima vez, entrega mais um tempo durante as duas. Depois, às 3. Quer ir até às 18 horas? Vai fazendo gradativamente. 1 ou 2 horas a mais. Não tente fazer de uma vez. Eu já fiz jejum de 24 horas, mas não é fácil. Você que não está, a gente que não está acostumado, a gente sente um monte de coisa estranha. Sente uma fraqueza, as pernas começam a ficar pesadas, é muito complicado. E graças a Deus eu fiz esse jejum na obra, então deu para conseguir levar. Por quê? Porque nós estávamos envolvidos ali no trabalho, foi o dia todo, um dia com Deus. Aí deu, mas não foi fácil.